Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos estudar um tema que intriga o ser humano há séculos. Qual é a origem do mal? Alguns se perguntam, se Deus existe e ele é bom, como o mal pode existir? Ou por que Deus não acaba com o mal de uma vez? Ou ainda, será que Deus é o criador do mal? Vamos procurar a resposta para essas e outras perguntas e trazer várias reflexões profundas sobre o bem, o mal e o livre-arbítrio. Para começar, é importante entender que esse assunto não tem uma resposta simples. É um assunto complexo que envolve questões profundas sobre o que consideramos certo ou errado. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre a origem do mal. Deus criou todas as coisas. Seres celestiais, como os anjos, existiam muito antes dele criar a humanidade. Tudo que Deus fez foi perfeito, sem defeitos e repleto de bondade. Segundo a Bíblia, o mal se originou em um anjo, um querubim conhecido popularmente como Lúcifer, embora esse nome não seja mencionado na Bíblia. A Bíblia diz que ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. Iniquidade é a transgressão da lei, ou seja, ele rejeitou os princípios do governo de Deus. Ele considerou que poderia ser superior a Deus, ter princípios mais justos do que o seu Criador. Ele não se contentou apenas em questionar a Deus, ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Então ele ficou conhecido como o diabo, o inimigo, ou Satanás, o opositor. Houve um momento em que teve que ocorrer uma guerra no céu, onde Miguel, que é Jesus, e os seus anjos lutaram contra Satanás e os seus anjos. Jesus venceu, e Satanás e seus anjos se retiraram do céu e vieram aqui para a terra. Essa foi a origem do mal no céu. Já na terra, Satanás continuou usando o mesmo método de engano que usou com os anjos, e fez Adão e Eva questionarem a autoridade, a bondade e a ordem de Deus. Deus deu uma única ordem a Adão e Eva: não comam do fruto do conhecimento do mal. Essa era a única condição para que eles permanecessem no jardim em uma vida eterna de paz, onde só se conheceria o bem. Satanás fez Eva pensar que faltava alguma coisa, que Deus estava limitando seu conhecimento e guardando algo somente para ele. Então ela comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele escolheu comer também. Nesse momento foram conhecidos os primeiros traços do mal. Adão e Eva se esconderam porque sentiram medo do que Deus faria com eles. Deus bondosamente foi até eles e perguntou por que estavam escondidos, apesar de já ter essa resposta. Nesse momento, Adão acusa Eva de ter dado fruto a ele, e Eva culpa a serpente pelo seu ato. E assim, o mal passou a ter espaço na vida do ser humano, causando problemas nas famílias, causando mortes, doenças e todos os outros problemas que nós conhecemos. Mas agora vamos refletir. O que é o mal e de onde ele veio? Se eu te perguntar, o frio existe? Provavelmente você vai me responder que sim, porque você consegue sentir esse frio. E o escuro, ele existe? Você vai dizer que sim, porque você consegue perceber que está escuro. Porém, de uma visão científica, o frio não existe. O que existe é o calor. O frio é apenas a ausência dele. Da mesma forma, o escuro não existe, ele é apenas a ausência da luz. Muitos teólogos e filósofos defendem que o mal, na verdade, é a ausência do bem. Essa ideia nos ajuda a entender que o mal não é uma criação de Deus, mas o resultado da falta ou da negação do que é bom, ou seja, o afastamento de Deus, que é a fonte do amor e do bem. Devemos também diferenciar o mal como potência e o mal como ato. Como o bem existia desde o princípio, o mal sempre teve um potencial para existir, mas ele não se manifestou como ato até que Satanás resolveu se afastar de Deus. Então, o que era uma potência, algo que poderia ou não acontecer, se tornou um ato. Isso é possível porque os seres que Deus cria são dotados de livre-arbítrio, ou seja, nós temos liberdade de escolha, de decisão. E você pode se questionar, mas se Deus sabia do grande problema que as escolhas poderiam causar, por que ele não nos fez programados apenas para obedecer de maneira automática? É simples, isso viola os princípios de Deus. Ele é amor, e para que o amor exista, é necessário que exista liberdade. Se você é casado e a sua esposa decidir ir embora, e você mantém ela presa em casa sem a possibilidade de ir, isso não pode ser considerado amor, e sim uma prisão. Deus nos ama e não nos colocou em uma prisão. Nós somos livres para decidir amá-lo e obedecê-lo. Se não fosse assim, seríamos apenas robôs, sem o poder de escolha, obedecendo sem refletir. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem para que ela chegue a cada vez mais pessoas. E por que Deus não destruiu Lúcifer assim que ele se revoltou contra Deus? Isso daria mais razão ainda ao argumento de Satanás, que Deus é um tirano, de que as suas leis não são justas e ele destrói quem se revoltar contra ele.
Mas Deus também poderia não ter nem criado Lúcifer, não é? Porém, isso seria a mesma situação de um chefe de uma grande empresa que chega para todos os seus funcionários e diz para eles fazerem uma avaliação e que ele só vai permanecer na empresa se ele tirar 10 em todas as avaliações. Porém, ele fala para os seus funcionários que só vão permanecer na empresa também todos aqueles que o avaliarem com uma nota 10. Nesse caso, ele tirou toda a possibilidade de ser mal avaliado, mas também tirou o direito dos funcionários escolherem. Na verdade, eles votariam apenas por medo. Ele estaria sendo um tirano. E Deus diz que o amor lança fora todo o medo. Para Deus, o amor e a adoração verdadeiros só podem existir quando somos livres para escolher. Podemos não entender os motivos de Deus, principalmente quando sofremos nesse mundo. Porém, Deus foi o maior prejudicado em toda essa história. Ele poderia ter destruído os anjos, destruído os seres humanos, então ele não teria mais nenhum problema. Porém, ao invés de destruir, ele escolheu vir aqui nesse mundo, viver como ser humano, morrer a morte que nós merecíamos. No fim das contas, ele pagou o maior preço para que nós tivéssemos o direito a nos arrepender dos nossos erros e poder viver com ele eternamente. Deus escolheu um método que muitos podem discordar, mas a longo prazo será o melhor para todos. Ao ser humano decidir ser conhecedor do bem e também do mal, ele permitiu que o mal mostrasse os seus frutos. Então, pela nossa razão e liberdade, nós podemos perceber que o mal só gera destruição e o bem traz paz, transformação e uma nova vida, mesmo vivendo em um mundo de pecado. Um dia, Jesus vai voltar e destruir todo o mal definitivamente. Todos aqueles que nessa vida tiverem escolhido o bem e estado ao lado de Cristo viverão com Ele eternamente. E temos a certeza de que o mal não se levantará novamente, porque vimos as suas consequências. Depois de transformados junto a Cristo, não escolheremos o mal novamente. O convite de Jesus para nós hoje é que usemos a liberdade que Ele nos deu com muita responsabilidade, escolhendo agir com bondade e amor, que são os princípios do reino de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa ter tirado algumas das suas dúvidas, e se ficou alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no nosso canal, confira os links na descrição e comente qual tema você quer ver por aqui. E lembre-se, estamos a um dia mais perto da volta de Jesus.